não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Muito bom dia. Com essas palavras de conforto e consolo de Jesus aos seus discípulos, nós começamos mais um dia. Sabemos que muito em breve Ele irá voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos. Nós queremos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Mas sabemos também que temos uma tamanha responsabilidade, falar de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Ele não vai voltar a essa terra e encontrar filhos despreparados, e Ele terá que apresentar os seus juízos para pessoas que ainda não sabem do seu amor, não sabem da sua bondade. É por isso que a cada dia nós somos chamados a sermos testemunhas vivas, uma carta aberta, como fala o apóstolo Paulo. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 131, onde a Bíblia diz o seguinte: abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 31. Nós almejamos pela palavra do Senhor. Nós ansiamos nos encontrarmos com o nosso Salvador. Nós desejamos que esse mundo conheça a respeito do Evangelho. É por isso que queremos a cada dia falar, testemunhar e viver a palavra do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? O sofrimento de Jó nós sabemos que foi tamanho. Jó passou de fato pelo vale da sombra da morte. Aparentemente ele se sentia rejeitado por Deus, mas os seus amigos lhe acusavam e traziam aflições cada vez mais sobre os seus ombros. Por quanto tempo ele viveu esse sofrimento nós não sabemos, mas o fato é que Jó estava chegando a cada dia no limite da sua resistência. A cada dia que Jó vivia, ele se sentia mais oprimido. Pior, ele se sentia rejeitado por aquele que era o único que poderia lhe socorrer naqueles momentos difíceis da sua vida. Seus irmãos, seus amigos, seus colegas, sua esposa, todas as pessoas humanamente que poderiam lhe prestar auxílio, lhe abandonaram. Muitos, em vez de lhe acolher, lhe traziam mais peso sobre os seus ombros. Ele estava vivendo numa exaustão emocional. Jó estava desesperado e carente, buscava encontrar auxílio em alguma pessoa. É por isso que ele se volta para os seus amigos e fala: compadecei-vos de mim, tenham misericórdia de mim. Jó estava chegando no limite que ele poderia suportar. Jó estava respondendo ao segundo discurso de Bildade. Bildade não tinha levado em consideração os momentos difíceis da vida de Jó. Jó não estava mais suportando ouvir os seus amigos com tantas acusações. Foi nessa resposta que Jó acabou acusando os seus amigos de caluniadores. E ele acreditava que somente aquele que é o seu Redentor, ele estava vivo e ele um dia se levantaria e lhe traria a justa recompensa para a sua vida. Os ataques dos seus amigos a Jó foram incisivos. Eles de fato não levaram em conta o momento difícil que seu amigo estava vivendo. Eles estavam com todas as suas forças e argumentos e estratégia tentando levar Jó a confessar algo que não existia. Cada vez mais que eles apresentavam seus argumentos, era muito mais difícil, era muito mais sofrido e isso lhe atormentava a sua paz. O segundo ataque de Bildade foi pior do que o primeiro, pior do que o dos seus amigos. Bildade pergunta para Jó até quando ele vai continuar falando. E Jó responde: até quando você vai ficar me ferindo, me magoando? Diante de tanto sofrimento que Jó estava passando, ou mesmo que fosse uma outra pessoa, nessas circunstâncias, não havia necessidade de haver uma confissão de culpa, de pecado ou de erro, para que pudesse haver uma mudança de vida. O que, na verdade, aqueles que estavam ali com o objetivo de consolar precisavam fazer é trazer esperança. Se porventura o culpado estivesse carregando alguma mágoa no coração, seria ele mesmo que teria noção, consciência dos seus últimos dias e abriria seu coração a Deus. Mesmo que Jó tivesse cometido algum pecado, o seu pecado não afetaria a vida dos seus amigos. O que os seus amigos precisavam fazer naquele instante era acolhê-lo,
em vez de acusá-lo. Isto lhe trazia muito mais sofrimento. Além de Jó sentir na pele o peso da rejeição dos seus amigos, Jó também imaginava, e isso era muito mais difícil, que Deus tinha lhe abandonado nesses momentos difíceis da sua vida. Esta era a compreensão de Jó, mas Deus não tinha abandonado a Jó. Jó não tinha toda a compreensão do contexto do grande conflito. O grande causador do mal, de toda dor, de todo sofrimento é Satanás. No capítulo 19, Bildade ainda incisivamente tentava mostrar para Jó que ele tinha caído em alguma armadilha. Ele deveria abrir os seus olhos, ele deveria fazer uma confissão. Se ele sonhasse em viver uma vida feliz, reconstruir a sua família, ele deveria confessar a Deus e viver uma vida diferente. Como nós podemos ler no versículo 10, o grande desejo de Jó era viver uma vida tranquila, como uma árvore, crescer, desenvolver, produzir os seus frutos e na velhice fechar os seus olhos para essa vida. Mas ele sabia que as calamidades da sua vida tinham lhe roubado esse desejo do seu coração. O seu sonho tinha sido destruído por causa do sofrimento que ele estava passando e acreditava que muito em breve também fecharia os seus olhos para essa vida. Jó não olha para Deus como sendo seu adversário, mas Jó entende que Deus naquele momento lhe tratava como sendo um inimigo seu. E Jó não consegue entender o porquê disso. Jó estava acostumado a ser aceito e muito bem tratado por um círculo de amigos e familiares. Mas nesse momento da sua vida, seus amigos, seus familiares, as crianças, os idosos lhe rejeitaram. Até seus funcionários já não mais lhe obedeciam. No versículo 21, nós encontramos um apelo da parte de Jó. Ele pede compaixão, misericórdia. Ele se volta para essas pessoas que lhe abandonaram e pedem para que eles se voltem para ele mais uma vez. O que eles estão fazendo com a sua vida nesse estado é matá-lo gradativamente com as suas ações. Jó capítulo 19, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essas são as declarações de um homem que estava passando pelo vale da sombra da morte. Se todos tinham lhe abandonado, ele acreditava que havia um Redentor que um dia faria justiça com a sua causa. Mesmo que os seus amigos injustamente lhe acusassem, mas ele sabia que o seu Redentor honestamente e justamente iria julgar a sua causa e iria lhe absolver de todas as acusações que os seus amigos estavam levantando sobre ele. Eram calúnias infundadas. Ele sabia que diante de Deus era um ser humano como outras pessoas, mas ele não tinha cometido pecados declarados ou vivendo uma vida irregular diante do Senhor. O seu desejo era um dia estar com o Senhor na eternidade e viver com a sua família para todo sempre. Quando Jó, nesse versículo, está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, Jó está depositando a sua confiança em Deus, dizendo, ele é o meu libertador, ele é o meu vingador, ele é aquele que me justifica, ele é aquele que me santifica. A minha salvação depende exclusivamente desse Deus. Com essas palavras, Jó estava dizendo que ele tinha uma testemunha fiel, que era o seu Deus. Ele iria julgar a sua causa, ele sabia os momentos que ele tinha vivido nessa terra. Ele sabia da sua integridade, ele sabia que humanamente não era perfeito, mas tinha alguém que poderia pagar por ele para que ele recebesse a salvação em Jesus Cristo. Ele reconhecia que por suas obras mesmo não teria dignidade de receber a salvação, mas ele tinha um fiador, ele tinha um pai que pagaria para que ele pudesse ter esse direito de receber a salvação e viver eternamente. Já no Antigo Testamento, nós já nos deparamos com a missão de Jesus Cristo vir no futuro, morrer na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna. Nenhum de nós temos direito de receber a salvação por nós mesmos, porque somos pecadores, porque somos transgressores, mas em Jesus Cristo nós encontramos a oportunidade de vida eterna. Se Jesus venceu, nós também venceremos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos sacrossantos de Jesus Cristo, nós alcançaremos a salvação. É com essas palavras que Jó conclui o capítulo 19 desse livro. Se ele tivesse que passar por mais sofrimento, ele estaria disposto, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o seu Redentor, no final,
mesmo que ele perdesse a sua vida, o seu Redentor lhe chamaria pelo seu nome, porque ele era um homem íntegro, um homem justo, e Deus faria justiça, ele daria o direito de receber a salvação. Acredito, amigo, que nessa manhã deve ser a mesma convicção que nós precisamos guardar no nosso coração. Mesmo que alguém injustamente nos calunie, que difame o nosso nome, mas nós precisamos ter a certeza que a nossa vida está ilibada diante do Senhor, que temos sido obedientes ao Senhor, que temos guardado os seus ensinamentos. Se nós tivermos essa convicção, tenha certeza, passaremos por todas as dificuldades nessa terra, porque a mesma convicção que Jó teve é a que nós teremos, que um dia o nosso Redentor, o nosso Libertador, o nosso Vingador, o nosso Juiz, virá nas nuvens dos céus e fará justiça e nos dará o direito da vida eterna em Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 19 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: a vida nessa terra não é marcada apenas com coisas boas. A vida nessa terra também é marcada com coisas ruins, sofrimento, dor, morte, despedidas indesejadas. Mas a palavra de Deus nos assegura a esperança que o nosso Redentor vive, que Ele é justo, que Ele é íntegro, que Ele é libertador, que Ele um dia irá se levantar do seu trono e virá buscar os seus filhos nessa terra. Por isso que nessa manhã, a cada dia, nós precisamos renovar o nosso compromisso de amá-lo, de segui-lo, de viver uma vida fiel ao Senhor. Os grandes homens de Deus no passado também sofreram. Pedro, Paulo, João, Mateus e outros passaram pelo vale da sombra da morte. Até o próprio Jesus Cristo teve morte de cruz, mas eles mantiveram a sua fé no Pai Celestial. Eles creram no sangue de Jesus Cristo e é por isso que os seus nomes estão escritos na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Aqueles que creem em Jesus e se colocam nos braços do Senhor, mesmo que passem pelo vale da sombra da morte, receberão a salvação em Jesus Cristo. E é isso que nós temos que fazer hoje. Se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, mantermos a nossa fé segura no nosso Pai, a mesma herança que Jó recebeu será a herança que um dia também nós iremos receber e vivermos com os nossos familiares e com o nosso Deus para todo sempre. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, o nosso pedido e a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua bênção em nome de Jesus. Amém.